Informação garante que o Corinthians fechou acordo de 90 milhões de reais, mais bônus, com o Clube de Portugal pelo jovem meio-campista André. Timão perdeu o meia argentino Rodrigo Garro na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, após a paralisação para a Copa do Mundo de uma forma inacreditável. E o treinador Fernando Diniz comemorou e muito a vitória diante do Grêmio e garantiu que o Timão fez o melhor jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Fernando Diniz após vitória importantíssima do Timão fora de casa pelo Brasileirão. Fernando Diniz comemorou e muito essa vitória e garantiu que o Corinthians fez o melhor jogo fora de casa no Campeonato Nacional. Timão foi até a Arena do Grêmio no sábado, dia 30 de maio, fazer o jogo da 18ª rodada do Brasileirão, com pressão. Havíamos sofrido uma derrota inesperada no meio da semana diante do Platense pela Libertadores dentro de casa e absolutamente que precisávamos de uma resposta da equipe, precisávamos de uma resposta do time comandado pelo Fernando Diniz e principalmente para não haver possibilidade de ir para a paralisação da Copa do Mundo dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. O início de jogo difícil, o Grêmio abriu o placar antes dos 10 minutos de jogo, mas o Corinthians aos poucos se encontrando na partida, empatamos ainda no primeiro tempo, viramos no segundo, marcamos o terceiro, uma vitória por 3-1, excelente jogo fora de casa. Depois da partida, entrevista coletiva, o treinador Fernando Diniz exaltou a vitória, comemorou e muito a vitória e garantiu que o Corinthians fez o melhor jogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Vamos para as palavras dele. Hoje, talvez tenha sido um dos nossos melhores jogos, assim como contra o São Paulo e o Peñarol, jogando fora de casa. Foi a melhor partida nossa. O começo não foi bom, mas mesmo no primeiro tempo, a gente começou a ter domínio de território e performance, criando boas oportunidades, cedendo pouco para o Grêmio. No segundo tempo, a gente foi muito superior e mereceu a vitória. Foi um prêmio para nós, muito merecido o aproveitamento. Depois da minha chegada, eu estava fazendo as contas, é de 65%. É um bom aproveitamento, mas a gente pode ter um aproveitamento ainda melhor. Tem que pensar nisso, em estar sempre na parte de cima da tabela do Brasileiro e com bons predicados para chegar forte nos momentos decisivos das Copas. Então, Fernando Diniz exaltou a vitória, principalmente poder de reação e a melhor partida do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, fora da Neoquímica Arena. A minha opinião quanto a essas palavras do Fernando Diniz é a seguinte: eu concordo plenamente com o Fernando Diniz. O Corinthians fez sim o seu melhor jogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O que me chama a atenção no Corinthians comandado pelo Diniz, e, por exemplo, nós não tínhamos com o Dorival, é uma capacidade de reação. Com o Dorival, o Corinthians tomava um gol e parecia que o mundo já acabava. Jogadores ficavam perdidos, não tinham uma capacidade de reagir, de construir uma reação dentro da partida. Com o Fernando Diniz, o Corinthians reage. O Corinthians consegue se reencontrar ou se encontrar dentro de uma partida e consegue buscar o resultado, como aconteceu nesse jogo contra o Grêmio. O Corinthians tomou um gol muito cedo, antes dos 10 minutos. E aí isso quebra um planejamento inicial quando você toma um gol cedo, jogando fora de casa. O Corinthians dominou, o Corinthians pressionou e ainda empatamos no primeiro tempo. Depois veio o segundo e o terceiro e caberiam mais gols. Mas foi uma vitória importantíssima, concordo com o Fernando Diniz. O Corinthians fez sim seu melhor jogo, atuando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E agora o Fernando Diniz vai ter um tempo, depois das férias dos jogadores, para tentar implementar a sua metodologia de trabalho da melhor forma possível, uma tranquilidade enorme ir para essa paralisação para a Copa do Mundo fora do Z4 da competição nacional.
E agora vamos falar sobre o Corinthians ter perdido o meia argentino Rodrigo Garro para o retorno aos jogos após a paralisação para a Copa do Mundo de uma forma inacreditável. Vencemos o Grêmio por 3-1 na Arena do Grêmio. Acabei de falar a vocês que o Fernando Diniz colocou como a melhor partida do Corinthians atuando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Eu concordo com o Fernando Diniz. Só que mesmo em um jogo em que vencemos, mais uma vez o Corinthians, na minha visão, fomos prejudicados pela arbitragem. O Rodrigo Garro, para se ter uma ideia, tomou um cartão amarelo. O cartão amarelo que o Rodrigo Garro tomou foi o terceiro dele. O Corinthians volta a jogar no dia 22 de julho contra o Remo, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Rodrigo Garro está suspenso para esse jogo. E a forma que o Rodrigo Garro levou o cartão amarelo é inacreditável. Foi um lance de disputa de bola com o Marcos Rocha, lateral direito do Grêmio, em que o Rodrigo Garro ele tenta evitar um contato e visa a bola, e o lateral adversário vem com a sola, acerta o tornozelo do Rodrigo Garro. Inclusive, é facilmente ver que ficou a marca das travas da chuteira do Marcos Rocha no Rodrigo Garro. O árbitro pouco fez, o árbitro, na verdade, nada fez, e aí o Rodrigo Garro, mostrando a marca das travas da chuteira do Marcos Rocha e reclamando do lance, o árbitro simplesmente, o Lucas Torezin, mostrou o cartão amarelo para o Rodrigo Garro. Então, nós perdemos o Rodrigo Garro para o jogo da volta, para o retorno do Campeonato Brasileiro, no dia 22 de julho, de uma forma inacreditável. Mais uma vez, critérios contra nós invertidos, e assim vem seguindo nesse Campeonato Brasileiro e já em brasileiros anteriores. A minha opinião quanto ao Rodrigo Garro estar fora do retorno do Corinthians no Campeonato Brasileiro é a seguinte. Muitos podem falar assim: capitão, ele reclamou demais, ele não deveria ter feito isso. O que chama a atenção é que uma arbitragem tendenciosa, ela irrita os jogadores dentro de campo. E mais uma vez foi o que o Lucas Torezin fez. Lances que era falta para nós, ele não marcava, e que não era falta para o Grêmio, ele marcava. O Lucas Torezin deixou os jogadores do Grêmio baterem. É que como nós vencemos, isso vai ser pouco mencionado e pouco lembrado. Mas o que chama a atenção é que em jogos que nós vencemos também nós estamos sendo prejudicados. E aí que eu falo para vocês da diretoria do Corinthians que não toma providências. Contra o São Paulo mesmo, teve gesto obsceno. Nós vencemos o jogo. E o Anderson Daronco inventou um critério para não expulsar o jogador do São Paulo naquela ocasião. Então é inacreditável o que foi feito com o Rodrigo Garro. O árbitro Lucas Torezin se preocupou muito mais em advertir com cartão amarelo um atleta que estava mostrando as travas da chuteira do adversário reclamando, do que analisar o que estava ali na perna do Rodrigo Garro para tomar uma providência. Para mim, era cartão amarelo para o Marcos Rocha. O Rodrigo Garro poderia ter tomado um amarelo por reclamação demais? Não sei o que ele falou para o árbitro. Talvez sim. Mas não dar um cartão amarelo para o Marcos Rocha é inacreditável. Então, não pelo fato de ter perdido o Garro para o retorno dos jogos. Isso iria acontecer a qualquer momento, que ele já tinha cartão amarelo. Algum jogo ele ia tomar o terceiro. Mas a forma inacreditável ao qual ele tomou o cartão, sinceramente, é o que eu falo. A diretoria do Corinthians necessita tomar providências e providências permanentes junto à CBF. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a informação da Rádio Craque Neto que o Corinthians já fechou acordo com o clube de Portugal
de cerca de 90 milhões de reais, mais bônus pelo jovem meio-campista André. No mês de março, tivemos aquela polêmica envolvendo o André, que o Corinthians estava próximo de vender, aliás, já tinha vendido, fechado acordo com o Milan para vender o André. Na ocasião, algo na casa de 104 milhões de reais. Muitas críticas para os lados da diretoria, devido aos valores informados da negociação, e aí, no final das contas, veio aquela desculpa, vamos tratar assim, que o presidente Osmar Stabile não sabia da negociação, e aí a negociação ela não foi fechada. O André acabou entrando em um período que ele teve uma queda no seu rendimento, foi expulso 2 vezes, o jogador já estava sendo criticado por muitos corintianos e também sendo criticado na imprensa, e chegou até a ser cotado que iria para o banco de reservas. O Fernando Diniz continuou acreditando no trabalho do André, foi tendo aquela conversa dentro do CT, até que veio a partida contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, o André titular mais uma vez, e o André foi um dos melhores em campo, marcando 2 gols, não somente pelos gols marcados, mas pela partida toda, o André marcando muito bem, ajudando o Corinthians na transição ofensiva, ou seja, o André voltando a ser aquele jogador que o fez rapidamente ser titular e despertar o interesse de clubes europeus. Por falar em interesse de clubes europeus, segundo informações da Rádio Craque Neto, o Corinthians fechou, já está fechado. Ainda por cima, a Rádio Craque Neto tratou informação como exclusiva que o Corinthians já vendeu o André para um clube grande de Portugal, clube que não foi mencionado, por cerca de 90 milhões de reais. Isso falando de 15 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus, totalizando aí então 90 mais 18, 108 milhões de reais na negociação final com o bônus, absolutamente que o bônus é por metas de alguma coisa. Essa informação absolutamente que acabou chamando muita atenção, que acabou surgindo logo após a vitória do Corinthians diante do Grêmio, em que o André acabou fazendo uma partidaça. Até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não tínhamos, de repente, nenhuma confirmação que levasse realmente a entender que esse acordo foi fechado, mas segundo as informações da Rádio Craque Neto, é isso. Então, vamos aguardar e vamos acompanhar se realmente teremos novidades em relação a essa informação. A minha opinião quanto a essa informação da Rádio Craque Neto é a seguinte. Vamos lá. A Rádio Craque Neto afirma que o Corinthians já vendeu. O negócio já está fechado com um grande clube de Portugal por 15 milhões de euros fixos, algo na casa de 90 milhões, um pouco menos, tudo depende, claro, da cotação do euro, mais um bônus de 3 milhões de euros. Vou ser muito sincero com vocês. Se o Corinthians não vendeu, por exemplo, o André para o Milan por 104 milhões, porque aconteceram muitas críticas, principalmente de nós, torcedores do Corinthians, eu, particularmente, não quero nem sonhar que o Corinthians está aceitando vender o André para um clube de Portugal por algo na casa de 90 milhões. Aí muitos vão dizer, mas o capitão, ele caiu o rendimento, ele desvalorizou. Não. O André, ele terminou, isso eu falo antes da paralisação para a Copa do Mundo, valorizado. O jogo que ele fez contra o Grêmio é assim que o André é. Estamos falando de um jogador de 19 anos, que tem muita força física. O André, ele tem um diferencial físico. O André, ele se encaixa perfeitamente. Eu falo não somente, por exemplo, em algumas regiões da Europa, mas nas principais ligas europeias, o estilo de jogo do André. Premier League, futebol italiano, futebol espanhol, futebol francês, futebol alemão. Para mim, o André jogaria em qualquer lugar da Europa e muito bem. E claro, de Portugal ainda mais. Mas, sinceramente, 90 milhões, para mim, sinceramente, os valores são baixos. Tem que esperar mais um pouco. Mas, enfim, ainda não temos nenhuma confirmação. Vamos aguardar realmente o que vai acontecer. Mas, sinceramente, para mim,
esses valores não compensam. Então, é o que eu falei para vocês. Primeiramente, vamos aguardar e acompanhar aí as próximas horas que, de repente, teremos novidades em relação a isso. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!